Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e ainda dando continuidade a essa série de estudos escatológicos. Nós, no último tema, abordamos sobre as bodas do Cordeiro. E enquanto isso, na terra, há a grande tribulação e nos céus, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Claro que o anticristo vai querer conquistar todas as nações, inclusive o povo judeu, fazendo um acordo, um pacto com os judeus. É evidente que, desde a assinatura desse convênio entre o homem do pecado e os judeus, aqueles judeus que se oporem, eles pagarão com sua própria vida pelo seu testemunho à verdade. Assim nós lemos em Apocalipse capítulo 6, o versículo 9, sobre as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Entretanto, estas perseguições alcançarão a sua expressão máxima somente na metade da semana de 7 anos, ou seja, na metade da grande tribulação, porque haverá a primeira fase, que é um período que chamamos de falsa paz, quando o pacto será quebrado e aquele iníquo, o anticristo, apoiado pelo falso profeta, pretenderá ser adorado no templo de Deus, provocando com isso a reação desesperada dos judeus. Nesse período da grande tribulação, antes da vinda de Cristo, que é o tema desse estudo, sobre a vinda de Jesus em glória, que é o tema que nós vamos tratar aqui. Mas antes que Jesus venha em glória, com os seus santos e com os seus anjos, a trindade da maldade, no pleno deslocamento de seus recursos, com todo o poder material disponível, vai tentar a vitória definitiva sobre Israel e, ao mesmo tempo, para trazer descrédito e humilhação ao nome de Deus, exaltando em seu lugar o homem do pecado, que é uma encarnação de Satanás. Vocês vão observar que nesse período da grande tribulação haverá algo muito importante no Oriente. Eu digo que o Oriente se despertará. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11 e o versículo 44 diz: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Ou seja, nesse momento, alguma coisa acontecerá ao norte de Israel e ao oriente de Israel. Nesta parte se supõe que eles se levantarão em armas, ou seja, vai ser uma espécie de oposição ao domínio total do governante do anticristo. Nós vemos que o livro de Apocalipse, ele começa relatando os passos prévios desta grande batalha, que é conhecida como a Batalha de Armegido, ou seja, Armagedon, dizendo, em Apocalipse capítulo 16, no versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Os vocábulos para reis do Oriente são em grego Anatolis Eliu, que literalmente significa nascimento do sol. A Bíblia faz referências aos reis, povos e nações que virão de onde nasce o sol. E esta é inclusive uma antiga forma de indicar os povos que vinham ou residiam no
Oriente. O rio Eufrates, mencionado aqui, ele nasce na Ásia, ao noroeste da Turquia, e depois de percorrer cerca de 2.700 quilômetros, ele desemboca no Golfo Pérsico. Esse rio, o Eufrates, ele tem figurado através da história como o limite entre o Oriente e o Ocidente. O rio Eufrates, ao longo dos tempos, sempre foi um formidável obstáculo para os exércitos da antiguidade e mesmo nos dias de hoje. Qualquer atividade terrestre vai enfrentar sérios obstáculos, certamente de difícil solução, em virtude da presença ali do rio Eufrates. Entretanto, a Bíblia diz que este grande rio se secará, o que permitirá que se abra uma rota terrestre para que esta potência dormida, certamente a China, comece a movimentar suas tropas para o conclave do Oriente Médio contra os seus inimigos. Convém ver Apocalipse capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 16. Nós sabemos que atualmente esta nação, a China, ela tem alcançado um tremendo poder humano, militar, tecnológico e político, que praticamente tem obrigado aos países como os Estados Unidos da América, a Rússia e outras grandes potências da Europa a tentar possíveis acordos de paz e de cooperação com os chineses. A palavra profética, ela volta a dizer-nos no livro de Apocalipse que desta maneira o anticristo convocará os exércitos do mundo ao seu comando para a terra de Israel, para ali levar a cabo a batalha final contra as forças opositoras e contra Israel. O capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 ao versículo 16, nos dá uma visão desse momento. Mas será nesse momento de batalha final que os exércitos celestiais, capitaneados por Jesus, que voltará em glória, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 14, vai por fim a esta terrível situação. E será nesta grande batalha final de Armagedon que o anticristo e o falso profeta serão agarrados e lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Enquanto que o resto da tropa será exterminada pelo Messias. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. Ao terminar esta batalha, que será lembrada como a guerra de Armegido, ou seja, Armagedon, o Senhor Jesus vai firmar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e este se partirá em dois, tornando-se um grande vale, como está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Nós notamos que essa palavra Armagedon se usa hoje quando se fala sobre coisas apocalípticas. O vocábulo Armagedon, ele provém de duas palavras hebraicas. Ar, que quer dizer monte, montanha, e Megido, ou Megido, que é fortaleza real cananeia, que fica situada na subida do Monte Carmelo, na terra de Israel. Desde Megido, é muito fácil dominar todo o vale de Jezreel,
onde, segundo o profeta Joel, Joel capítulo 3, versículo 14, o Todo-Poderoso levará a cabo um grande juízo sobre as nações, que chamamos juízo das nações vivas. Este juízo das nações porá fim aos 7 anos de governo da besta, essa besta com 10 chifres e 7 cabeças, justamente no momento em que o povo de Israel se encontrar clamando ao Eterno pela vinda do Messias, pois Israel se encontrará encurralado pelas forças inimigas. Zacarias capítulo 14, versículos 2 e versículo 3. A batalha do Armagedon também porá fim ao governo humano sobre a terra. Isso depois de milênios. Você lembra quando começou o período dos gentios? Bom, aí termina tudo. Já que logo depois da batalha do Armagedon, no fim da grande tribulação, o Messias e Cristo vai estar lá por 1000 anos, numa terra totalmente restaurada para este fim, o seu reino e governo de paz e justiça, desde Jerusalém, junto com os seus santos e o povo de Israel. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 até o versículo 6. Já que Armagedon, Megido ou Megido é tão comentado hoje, vejamos um pouco sobre esse lugar. Armagedon ou Megido, como descreve a palavra profética, também era o nome da atual cidade de Alejum, e é o vale que os judeus chamam de planície de Jezreel, ou Esdraelon, que vai desde o Monte Tabor até junto do Monte Carmelo. O Vale de Megido também é interpretado como lugar de tropas ou lugar de multidões. Armagedon, ao longo da história, tem sido testemunha de muitas lutas sangrentas no passado, na época do Antigo Testamento. Por exemplo, ali em Armagedon, em Megido, foi derrotado Sisara. Juízes capítulo 5, versículos 8 e 30. Ocosias, 2 Reis capítulo 2, versículo 27. E ali, Josias, o rei de Israel, lutou contra Faraó Nical do Egito, e este o matou em Megido. 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Também ali, em Megido, caíram Saul, o rei Saul, e os seus filhos, Jonatã, Abinadab e Melquisua, ao lado da montanha de Gilboa. 1 Samuel, capítulo 29, versículo 1, e o capítulo 31, versículo 1 ao versículo 3. A realidade superará a imaginação quando as forças federadas, associada, encabeçada pelo homem do pecado, o anticristo, e o falso profeta, acompanhado de todo o poder de Satanás e seus demônios, se encontrarem nessa batalha decisiva, momento final. Aí vai acontecer em Armagedon a batalha mais espantosa de todos os tempos. A morte certamente fará sua devastação, semeando o campo de batalha de cadáveres e inundando o solo de sangue. Porque esse é o dia do juízo e castigo. Porque o Senhor pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Aí sim,
vai dar a vinda de Jesus em glória, que é o nosso tema de estudo. Não há fato mais claramente estabelecido na história do que a primeira vinda de Cristo. Quando ele nasceu em Belém da Judeia. Mas sabemos, através da Bíblia, que sua primeira vinda não cumpriu todas as profecias associadas com sua vinda ao mundo. E é evidente que deve haver outra vinda para o cumprimento total de todas as profecias relacionadas com Cristo na terra. Foi justamente porque os líderes religiosos do tempo de Cristo, eles falharam em distinguir entre as profecias que relatavam a primeira vinda de Cristo e aquelas profecias que relatavam a sua vinda em segundo lugar, ou sua segunda vinda, que eles não entenderam essa diferença das profecias bíblicas. Pedro, ele nos diz isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Ele mostra que os profetas não perceberam claramente a diferença entre os sofrimentos e a glória de Cristo. Isto é, eles não viram a existência de um espaço de tempo entre a cruz e a coroa, e que a cruz precederia a coroa. Mas nós, os cristãos, não temos essa desculpa. A Bíblia nos mostra claramente esta dupla vinda de Cristo à terra. Nós podemos dizer que vivemos neste lado da cruz. E podemos sem dificuldade pegar todas as profecias que se cumpriram na primeira vinda de Cristo e aplicar o restante que não se cumpriram na sua segunda vinda. Como podemos entender essa segunda vinda de Cristo? Enquanto o arrebatamento é uma doutrina do Novo Testamento e não vemos mencionada com detalhes no Antigo Testamento, pois a igreja como tal era um mistério sem revelar-se ainda no Antigo Testamento, a segunda vinda está firmemente assentada nas páginas do Antigo Testamento. Provavelmente a primeira das profecias sobre a segunda vinda de Cristo, eu creio que está em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 3, porque nesta profecia sobre a reunião de Israel novamente na sua terra, se prega que Israel se converterá espiritualmente ao Senhor e que então o Senhor teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Essa expressão aqui de Deuteronômio, capítulo 30, fará voltar, indica um ato de intervenção de Deus na situação. E à luz das escrituras posteriores, se relaciona claramente com a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo para a nação de Israel. Em Isaías, nos capítulos 11 e capítulo 12, é feita uma ampla descrição dos resultados
da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenial aqui na terra. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e versículo 14, ele nos apresenta uma descrição clara dessa segunda vinda. Ele disse: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. O profeta Zacarias, no capítulo 14, ele descreve de uma forma dramática a segunda vinda de Cristo. Ele diz nos versículos 3 e 4: então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia, então os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, queridos, a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação, está firmemente assentada na palavra de Deus. E depois, a segunda vinda é promessa do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele prometeu: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Apocalipse capítulo 19, os versículos 11 e 12, eles proclamam aí a segunda vinda de Cristo de uma forma tremenda. Diz: e vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. É um nome que só ele conhece e ninguém mais. Aqueles discípulos que testemunharam a ascensão de Cristo aos céus, após a sua morte e ressurreição, ali ouviram dos anjos em Atos, capítulo 1, no versículo 11. Eu gosto muito desse texto, porque é muito enfático. Os anjos disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Assim que a segunda vinda de Cristo é o retorno literal de Jesus Cristo à terra, como rei em poder e glória, para governá-la por 1000 anos, como está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. A segunda vinda de Cristo, ela acontecerá no momento em que o mundo mais precisa de um rei justo. Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, descreve o fim dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo. Nesse período, sabemos que o mundo será devastado. Milhões de pessoas perecerão. E a pessoa mais perversa de toda a história da humanidade será o governante de todo o mundo. Mas, ainda bem que a segunda vinda de Cristo dará um basta em tudo isso.
Porque em Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e versículo 16 diz que da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em sua mão, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim que repetimos que são dois eventos quando tratamos da vinda de Cristo. Não podemos escapar do fato de que duas fases da vinda de Cristo se darão no futuro. Uma que surpreenderá até mesmo sua noiva, a igreja. E outra que não será uma surpresa para ninguém. As duas não podem ser o mesmo evento, como alguém preconiza. Cremos que há o arrebatamento da igreja, ressurreição dos santos e segunda vinda de Cristo no fim da grande tribulação. Contudo, a grande dúvida é esta. Mas o Antigo Testamento não diz que haveria duas vindas distintas ou diferentes. Este fato, inclusive, do Antigo Testamento não especificar bem as duas vindas de Cristo, isso causou confusão para os rabinos, para os discípulos e até mesmo para João Batista, que era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele havia declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, este último dos profetas do Antigo Testamento, em quem não temos nenhuma dúvida de que era um homem de Deus, e a própria Bíblia diz que não havia outro nascido de mulher como João Batista, em Lucas capítulo 7, versículo 28, chegou um momento que até ele começou a duvidar. E em Mateus capítulo 11, versículo 3, ele manda perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Porque somente uma vinda do Messias estava sendo esperada. Ele iria resgatar a Israel e estabelecer o seu reino sobre o trono de Davi em Jerusalém. Por esta razão é que eles não entendiam isso. Inclusive, aqueles que zombavam da cruz. Bueno, a cruz para muitas pessoas seria o fracasso de Jesus. Por exemplo, os dois discípulos, no caminho de Emaús, disseram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Em Lucas 24, 19 a 21. Mas agora ele está morto. Cristo os repreendeu por não crer em tudo o que diziam os profetas. Este, inclusive, era um problema comum. Deixar de considerar todas as profecias. Israel tinha uma compreensão unilateral da vinda do Messias, que lhe permitia ver apenas seu reino triunfante e o deixava cego para o seu sacrifício pelo pecado. Ele não esperava o Messias que morresse na cruz. Então há uma distinção entre a primeira vinda e a segunda vinda. Nós dizemos, para esclarecer esse ponto, que a segunda vinda de Cristo é pós-tribulacional e pré-milenial. Ou seja, antes da grande tribulação e antes do milênio. Isso nós não temos nenhuma dúvida. A vinda de Cristo para os seus, arrebatamento da igreja,
e a vinda de Cristo com os seus. As descrições sobre a segunda vinda de Cristo, em todas as passagens relacionadas com ela, nos ensina que aqui a sua segunda vinda é pessoal. E isso é apoiado pela revelação dos anjos em Atos capítulo 1, versículo 11, que informaram aos discípulos que esse mesmo Jesus havia de vir, assim como para o céu o viram subir. Ele havia ido pessoalmente ao céu e voltaria pessoalmente à terra. As mesmas passagens que indicam que sua vinda será pessoal, ensinam também que será uma vinda corporal. Não é o Espírito de Cristo. Mesmo que a deidade de Cristo é onipresente, pode estar no céu, na terra, ao mesmo tempo, o corpo de Cristo sempre é local. E agora está à destra de Deus Pai. Em sua segunda vinda, Cristo voltará corporalmente tal como subiu. Isso nós vimos no texto de Zacarias, capítulo 14, no versículo 4. Em contraste com o arrebatamento, onde não existe evidência de que o mundo verá a glória de Cristo, a segunda vinda de Cristo será visível e gloriosa. Cristo mesmo descreveu sua vinda como um relâmpago que resplandece desde o Oriente até o Ocidente. Em Mateus capítulo 24, versículo 27. Assim como a ascensão é visível aos discípulos, a sua segunda vinda também será visível. Há de vir, assim como para o céu o viste ir. A segunda vinda de Cristo também é para julgar a terra. Esse tema do juízo das nações é muito importante recalcar que o mesmo acontecerá 1000 anos antes do juízo final. Assim que entre um juízo e outro há um período de 1000 anos. Juízo das nações, fim da grande tribulação. Juízo final no fim do milênio. Claro que nessa época a população da terra vai estar tremendamente reduzida pelos problemas, mortes, cataclisma que vai provocar as mortes durante a grande tribulação. Mas o juízo das nações acontecerá aqui na terra. Sobre esse juízo, ou julgamento das nações, na vinda de Jesus em glória, vai ser algo tremendo. Porque depois de 7 anos de angústia, que Cristo descer para pelejar contra o anticristo e seus exércitos, tem a guerra do Armagedon. Depois de prender o falso profeta, o anticristo, o nosso Senhor irá para o vale de Josafá, onde dará início ao julgamento daquelas nações que sobreviveram durante a grande tribulação. Isso você pode ver em Joel, capítulo 3, no versículo 12. Joel 3,12 disse: suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Esse juízo, repetimos, não é o juízo do grande trono branco, que será no fim do milênio. O lugar do juízo, a Bíblia disse claramente que será no vale de Josafá, que é um lugar tradicionalmente conhecido como um cemitério dos judeus. Inclusive hoje muitos judeus chegam a Jerusalém, já no fim da sua vida, para morrer e serem sepultados no vale de Josafá, porque eles creem que ali acontecerá a ressurreição e o juízo final. Atualmente, inclusive, cristãos e muçulmanos, eles compartilham a mesma crença e alguns túmulos
são situados no lado ocidental do vale. Atualmente o seu nome é Wadi Sidi Miriam. Wadi Sidi Miriam, e é formado pelo Ribeiro de Cedron, de um lado, e do outro lado oriental está a cidade de Jerusalém. Esse juízo é como um tribunal intermediário, pois muitos passarão pelo grande trono branco, ainda que entrem no milênio. Não nos esqueçamos que nesse tribunal, o juízo das nações, eu estou falando, a igreja não é julgada, pois o juízo da igreja já terá acontecido no tribunal de Cristo. E a igreja, nesta fase, já estará glorificada com Cristo. E nossa função, neste momento, será de assistente do grande juiz. O que é que Jesus vai fazer quando ele voltar? Primeiro, o anticristo será derrotado definitivamente na batalha de Armagedon. Segundo, purificará a terra. Quando Jesus voltar, ele virá em poder e grande glória, e nessa ocasião vai purificar a terra para instituir o seu reino milenial. Terceiro, ele julgará o seu povo Israel. Vai separar os justos dos injustos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, João escreve o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foram-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ele também, nessa fase, vai completar a primeira ressurreição. Os que tiveram o privilégio de levantar-se na primeira manifestação, o arrebatamento da igreja, já estará com Cristo. Porém, aqueles fiéis martirizados, durante a grande tribulação, ressuscitarão exatamente aí, como o texto que nós citamos, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é muito importante. Esses que ressuscitam aí, apesar de ser no fim da grande tribulação, fazem parte do segundo grupo da primeira ressurreição. A primeira ressurreição tem Cristo, as primícias, primeiro grupo. Segundo grupo, os fiéis que são de Cristo em sua vinda. E o terceiro grupo, eu tinha falado do segundo grupo, esse é o terceiro grupo da primeira ressurreição. Ou seja, no fim da grande tribulação, tem esse terceiro grupo, não segundo, terceiro grupo de ressuscitados da primeira ressurreição. O profeta Zacarias, ele mostra o ponto geográfico exato da segunda vinda de Cristo, quando ele virá e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Aqui Cristo, com sua poderosa intervenção, ele é aquela pedra que foi cortada sem mão, a qual feriu a imagem, que é uma figura do domínio gentil através dos séculos, que está em Daniel capítulo 2, é o versículo 34. Então, aí em Armagedon, vai ficar terminado o tempo dos gentios, que foi prefigurado pela imagem de ouro, de prata, metal e ferro misturado, ali no sonho de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, versículos 31 ao versículo 33. Assim que a volta de Jesus em glória vai ser um evento grandioso, glorioso, visto internacionalmente por aqueles
que estiverem vivos no final da grande tribulação. Se em sua primeira vinda ele manifestou-se como um homem comum, sofrendo todas as implicações físicas desta condição, desde o nascimento até a sua morte, no segundo advento, ou seja, na segunda vinda, ele aparecerá na sua real condição divina, com grande poder e glória, no comando formado por miríades e miríades de anjos. Participemos, pois, da ressurreição, do arrebatamento, para que possamos vir com Cristo na sua segunda vinda. Que Deus nos abençoe.